Amigos, nós precisamos da pena de morte para os grandes corruptos aqui no Brasil. A Constituição precisa ser mudada e a democracia ser restabelecida. Há 34 anos atrás, eu fui candidato a deputado federal. Olha só há quanto tempo. Eu pedia a pena de morte aos grandes corruptos. E eu estava em terceiro lugar nas pesquisas de opinião pública, na frente de governadores, senadores, ex-governadores, ex-senadores, deputados. Em terceiro lugar. Só que no dia das eleições eu não ganhei. E na época entrariam 40 deputados, que era para formar a nova Constituição, né? Em 86, que acabou sendo feita em 88. Então, o povo brasileiro quer a pena de morte. E isso foi no estado de Santa Catarina. Pena de morte para os grandes corruptos. O Brasil não pode ir para a frente, a população não pode melhorar de vida, os empresários não podem prosperar sem que ocorra, sem que tenha ética, moral, ordem, coisas que vários generais falaram. Onde é que está a ética do brasileiro, a moral, né? E agora está se calculando que vão ser gastos 1 trilhão, são 1.000 bilhões de reais para a compra de equipamentos e utensílios lá para tratamento dessa gripe. O roubo vai ser monstruoso. Então, Bolsonaro, eu sugiro que o senhor, como o general Mourão já propôs uma nova Constituição, faça essa intervenção, aplique 142, o artigo, o senhor continua como presidente legal, com poder presidencial, e faça uma limpeza nas instituições. Não é fechar as instituições, não. É só fazer uma limpeza lá dentro. E isso os militares, junto com os civis, podem fazer. Colocar auditores, fazer interrogatórios, questionamentos de decisões de juízes, de liberação, por exemplo, de uma pessoa que rouba 500 milhões de reais, ele é preso depois de uma longa investigação e 2 dias depois um juiz de uma corte superior solta o cara. Então, a pena de morte para grandes corruptos é importante, é necessária e o povo brasileiro quer. Há 35 anos atrás, eles já queriam. Só que houve fraude nas eleições, com certeza, se eu estava em terceiro lugar na pesquisa, saía nos jornais essas pesquisas, e eu não fui eleito. Então, tem muita coisa errada no Brasil. Então, meus amigos, vamos ser humildes e raciocinar. Não vamos esquecer o que a gente já aprendeu. Você tem ódio. Tenho certeza que você tem ódio da situação que o Brasil é. E está. E sempre esteve. Essas oligarquias mandam. A oligarquia é aquele grupo de pessoas ou famílias que usam o Estado, usam o governo, como se fosse uma propriedade particular deles. Ou seja, eles estão usando o teu dinheiro, dos teus impostos, como se fosse deles. Eles não conseguem entender que eles são meros administradores, governantes, políticos eleitos. Eles estão políticos, mas não. Eles são políticos pelo resto da vida. E passa de avô para filho, para neto. E isso é o que acontece no Brasil. Os militares, quando assumiram o poder em 64, eles prenderam várias famílias de oligarcas. E melhorou muito o Brasil. E nomeava governadores e prefeitos das capitais pessoas decentes, pessoas de confiança deles.
Não eram só generais que eram governadores dos estados. Eram civis, pessoas boas e que não roubavam. É isso aí, pessoal. Precisamos de uma nova Constituição, urgente. Precisamos restabelecer a pena de morte para os grandes corruptos e precisamos de democracia. No Brasil não é democracia. Quem fala que na época de 64 a 85 havia ditadura no Brasil são pessoas que são comunistas, na minha opinião, ou são muito jovens e não sabem. Eu tenho 72 anos e vivi toda a época lá da Revolução de 64, né? Que foi realmente foi uma contra-revolução. Os comunistas, como agora, tinham assumido o poder, e daí um general ou dois ou três se reuniram e começaram a fazer esse movimento pela intervenção militar, e muitos deles pressionados pela tropa, como está acontecendo agora. Reservistas, a tropa, o pessoal aposentado das Forças Armadas estão bradando nas ruas, gritando: cadê os generais? Generais, cadê os generais? É isso aí, pessoal. Por favor, compartilhe. O Facebook e o YouTube estão me bloqueando. Então, eu peço, por favor, para os senhores compartilharem, para que daí, realmente, mesmo que o Facebook me atrapalhe, o YouTube me bloqueie ou não compartilhe meus vídeos, mas com incessante compartilhamento, vai atingir mais pessoas. O povo brasileiro quer a pena de morte, quer a morte de grandes corruptos. E só assim nós vamos dar um susto nos grandes corruptos. Não precisa matar, assim, 1 milhão de grandes corruptos, não. Ou 200 milhões de grandes corruptos. Que mate 100 grandes corruptos. Os outros corruptos já vão ficar com medo e vão parar de roubar tanto. Um abraço, boa sorte e bons momentos. E o Brasil não vive numa democracia. Aqui já é uma ditadura comunista. Os senhores, por favor, acreditem em mim. Eu estudo isso muito. Eu sempre gostei de política, apesar de ser um excelente médico profissional nas minhas especialidades médicas, mas eu sempre li muito. E nos últimos 6 anos eu tenho estudado 2, 3, 4, 6 horas por dia sobre o comunismo, sobre filosofia, sobre geopolítica. Então eu aprendi bastante coisas. Um abraço, senhores. E atualmente, como as televisões há 30 anos são comunistas e manipulam a mente das pessoas, tem alguns, ou tem muitos militares, inclusive, que estão aí na ativa, que pensam com a filosofia de comunista. Acredita na palavra ditadura, que houve uma ditadura e que os militares são maus. Os militares são pessoas como nós. Por um lado é bom, por outro lado é ruim. Por um lado é bom, por um lado é ruim, porque daí eles também são condicionados pelas televisões, a maneira deles de pensar, e eles acompanham o que os caras da televisão falam. Esses jornalistas da televisão são grandes artistas. Eles falam e impõem vozes, fazem caras e bocas que parece que eles estão falando uma verdade verdadeira. É isso aí, tá bom, amigos? E pessoal que faz vídeos do YouTube, por favor, falem dessa nova manifestação que estão propondo agora para o dia 1º de maio, milhões de pessoas nas ruas. E, se possível, vamos continuar fazendo manifestações todos os dias, na frente dos quartéis, bradando, berrando, como estão fazendo muitas pessoas, inclusive o pessoal da reserva e pessoal aposentado. Um abraço, pessoal. Boa sorte e bons momentos.